Olá, pessoal, você que nos acompanha pelo programa Globalizando, o programa que é um projeto do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Globalizando. Lembro para você que esse projeto de extensão, ele é, na verdade, um programa de rádio. Nós estamos há 9 anos no ar, na Rádio Nama, e durante a pandemia nós experimentamos também vir para as redes, vir para esse espaço local, como o nosso professor vai explicar mais tarde, e a gente deu muito certo que mesmo depois de nós termos voltado para a rádio, nós mantivemos as nossas lives a cada 15 dias para levar para você discussões de temas internacionais, temas atuais, temas da contemporaneidade e fazer com que aquilo que a gente discute em relações internacionais chegue até você que está aí nos acompanhando. Obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, e também pelo Deezer e também por todas as plataformas, YouTube também. Muito obrigado. E cada tema, cada programa tem uma temática especial. Amanhã, 7 de setembro, é o feriado da pátria, nós vamos falar da independência, amanhã eu vou falar da independência do país, e a grande pergunta que a gente se faz hoje, será que o Brasil é um país independente realmente? E é um tema dos mais instigantes, especialmente em tempos tão complicados que vivemos hoje no nosso país. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo para conversar conosco sobre essa temática que, para mim, é muito relevante, o professor Eugênio Trivinho. E eu quero dizer que o professor Eugênio Trivinho é uma referência para nós em relações internacionais, falamos dele em várias disciplinas e é um prazer tão grande receber que, de alguma forma, a gente percebe o quanto tê-lo aqui vai fazer bem para todo mundo. Quem é o professor Trivinho? Ele é professor do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele é coordenador do CENSIB, Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Comunicação e Cibercultura, nessa mesma universidade. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, é autor de diversos livros e artigos científicos, todos que são lidos em relações internacionais, sobre civilização tecnológica e cultura contemporânea, e textos na imprensa sobre a ascensão do neofascismo no Brasil. Professor Trivinho, você não sabe o orgulho que nós temos de recebê-lo aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo. Um abraço a todos e todas vocês, um abraço a você em especial, Tito, um abraço a Lígia, sim, a quem agradeço pela mediação, quero agradecer muitíssimo à equipe do programa Globalizando, a Carol, a Brenda, a Cauene, quero saudar a Lana, a Maria Clara e o Sérgio, companheiros e companheiras de jornada. Eu deixo um abraço muito especial a toda a comunidade docente e de estudantes da UNAMA e de Belém do Pará. Legal, feliz, muitíssimo feliz em estar com vocês e voltando ao Globalizando. Ele fala voltando porque já esteve outras vezes presencialmente aqui em Belém. Antes de nós continuarmos essa conversa de qualidade, quero apresentar a nossa equipe, né? A começar de quem está lá próximo do professor Eugênio Trivinho, em São Paulo. Boa noite, Sérgio Salles. Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente em mais uma live aqui do programa Globalizando. É uma honra e um prazer imenso estar aqui de volta. Professor Trivinho, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vai ser engrandecedora essa live, vai ser maravilhosa. E a todos vocês que estão assistindo a gente, se vocês perderem alguma parte da nossa live ou quiserem reassistir ela e nossos outros programas, você pode acessar o nosso Instagram, que é @pglobalizando. Legal, Sérgio. E também quero apresentar, introduzir aquela que é a líder da equipe de playlist do programa Globalizando, acadêmica do 6º semestre do curso de Relações Internacionais, Maria Clara Amadorra. Seja bem-vinda, Amadorra. Obrigada, professor Mário Tito. Uma boa noite super especial para vocês que nos acompanham, para o professor Trivinho. Faço das palavras do Sérgio minhas. É um prazer imenso, uma honra imensa estar aqui. Vim correndo do estágio para não perder esse bate-papo. Então, espero que seja muito proveitoso para todo mundo. E lembro vocês de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, @pglobalizando, e lá no Facebook a gente é o programa Globalizando. Bem-vindos. Legal, Amadorra. E completando o nosso time de apresentadoras, eu estou me referindo à acadêmica do 4º semestre, membro da equipe de mídias, a Lana Borges. Tudo bem, Lana? Tudo bem, professor? Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando.
Um prazer imenso estar aqui com esse professor, que é uma referência, né, para a gente. Estou muito, muito, muito feliz de estar estreando justamente com esse convidado. E queria aproveitar e incentivar todo mundo que está nos acompanhando a mandar suas perguntas, comentar bastante, participar do nosso debate, né? Muito legal, Lana. Antes de eu logo começar a conversar com o professor Trivinho e nós aqui do programa, eu quero logo que a Brenda coloque os comentários que já estão chegando, nem bem começamos, já tem, né? A Camila Nera está dizendo boa noite, grande fã do programa e do convidado. Obrigado, Camila. A Heloísa Cristina diz, passei a semana animada para essa live. Que honra ter este convidado conosco. Que momento fundamental para a minha vida e carreira. Obrigado, Globalizando. Obrigado, Heloísa. Também tem a Carol Nascimento, dizendo que honra ter o professor Trivinho conosco. Ele sempre está presente nas nossas aulas, seja na fala do professor Mário Tito ou da professora Lígia. Um abraço a todos, obrigado, Carol. Temos mais comentários. O Pedro Henrique está dizendo o seguinte, programa Globalizando sempre trazendo convidados incríveis. Parabéns para a equipe do programa. Obrigado, Pedro. Tem mais um? Tem, sim. A Lígia, querida professora Lígia, abraço grande, professor Trivinho, estou sempre aqui lhe acompanhando com muito orgulho, você é minha inspiração. Tem muita gente falando, né? Agatha Poliani, que honra ter o professor Trivinho no Globes. Professora Lígia sempre faz grandes elogios, sempre bom estudar sobre o senhor. Olha, professor Trivinho, eu fiz questão de colocar todos esses comentários para lhe dizer que falar dessa temática que nós vamos tratar hoje implica necessariamente nós temos um olhar crítico sobre a realidade. Eu acho que a gente tem que começar por aí, né, professor Trivinho? A gente tem que ler a realidade a partir de um olhar crítico, não? Sem dúvida nenhuma. Sem a crítica como instrumento de trabalho e vida, o que seria de nós, já desde a nossa cidadania, e, obviamente, em relação ao trabalho que desempenhamos na universidade, né? Isso implica o modelo de universidade que queremos no Brasil, sempre questionadora e, obviamente, abraçando a diversidade do mundo e procurando avançar no conhecimento. Esse tema é importante porque nos permite reler a história do Brasil, nos permite reler o presente e também trabalhar linhas de condução do futuro. É um tema fundamental. Professor Trivinho, já tem uma pergunta chegando, né, Lana? Tem pergunta chegando que eu vou dar a honra para você apresentar ao professor Trivinho. Isso aí, professor. A nossa primeira pergunta de hoje é da Marcele Albuquerque, né, do Facebook. E ela está perguntando como ser colonizado por um país europeu influenciou o Brasil. Marcele, nós precisamos trabalhar essa questão em campos específicos, né? Eu quero apenas sinalizar 3 campos: o campo da política, o campo da economia e o campo da cultura. No campo da política, nós estamos considerando, obviamente, um país monárquico e dele herdamos uma espécie de administração centralizadora. E, não obstante, estamos falando de um Brasil de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa é uma influência poderosa. No campo da economia, houve, obviamente, uma herança liberal marcante, primeiro naval, depois agrária e, na sequência, urbana. Esse modelo liberal enveredou para uma espécie de visão capitalista do mundo, uma visão que implica um modelo de vida e também de mentalidade. E no campo da cultura, nós não devemos esquecer a influência que houve do positivismo, que sempre considerou de forma conservadora que aquilo que é a ordem reinante deveria, obviamente, ser respeitada e jamais questionada, como sendo a própria vida que vale a pena. E junto com o positivismo, em termos políticos, veio o nepotismo, veio o fisiologismo cartorial e assim por diante. Claro que a conjuntura da cultura com a política fez chegar ao Brasil uma herança da razão iluminista. E essa razão, no caso da colonização portuguesa, foi bastante pragmática e instrumental.
Em termos genéricos, e para ser bem rápido, constituem-se aí, nos campos da política, da economia e da cultura, todas as formas de violência colonizadora de que somos filhos e filhas. E, não obstante, nada disso impediu levantes, revoltas e revoluções, para dizer que a ordem predominante não vai passar sem questionamento. Professor Trivigno, interessante o que o senhor está falando, porque de alguma forma marca também, primeiro acaba com a ideia do mito do brasileiro que aceita tudo, mas ao mesmo tempo revela uma história que é uma história de silenciamentos também, né, professor Trivigno? É verdade. É uma história que cala ao fazer falar outras vozes. É uma história que distribui o poder e a credibilidade da fala para determinados grupos, classes sociais, estratos, categorias, para não falar em estamentos, e retira, subtrai voz de muitos outros. Milhões de pessoas se implicam aí. É um país que, no plano simbólico, no plano da cultura, estipula inúmeras formas de desigualdade que correm de par com as desigualdades materiais propriamente econômicas. Professor... Pois não, continue. É um legado que é preciso questionar a cada dia. Eu queria passar a palavra para a Lana, porque a Lana está estreando no programa, mas desde quando nós começamos a conversar sobre o programa, ela já tinha hoje de manhã conversando, já tinha algumas questões, né, Lana? É isso aí, professor. Agora que o senhor falou sobre a questão dos movimentos, né, dos levantes e das revoltas, que foram tão importantes nesse processo de construção, o senhor acredita que hoje em dia esses processos de resistência continuam sendo importantes, relevantes? Qual o papel que o senhor acha que mantém hoje em dia? A função da razão crítica, melhor ainda, do imaginário crítico, é fundamental em todo o país, e, sobretudo, naqueles em que o subdesenvolvimento faz com que proliferem formas de desigualdades as mais diversas. É aí que se estabelece o grande potencial dos grupos questionadores, que em determinados momentos podem ficar separados e se unirem em outros, como é o que está acontecendo agora, para, de alguma forma, derrotar forças obscuras. Não quero me ater a isso nesse momento. Sabem vocês, e todos os que nos acompanham, todas as que estão nas redes nos acompanhando, aquilo de que se trata. Sem movimentos sociais, sem movimentos populares, sem o questionamento de um saber contestatário, da parte da universidade ou fora dela, qual país que subsiste com uma imagem de credibilidade no contexto internacional e, sobretudo, no que tange à construção da sua própria identidade? E no Brasil nunca houve. No Brasil nunca houve, desde a invasão colonizadora, e nós somos filhos e filhas dos invasores. Não nos enganemos. Não tenhamos ilusões. Desde a invasão colonizadora, a apropriação das terras e, supostamente, da alma brasilis, à época, nunca o Brasil deixou de ter resistências. Na história do Brasil, só em Pernambuco foram 3 grandes levantes. E depois teve a Inconfidência Mineira, depois teve a Conjuração Fluminense, a Conjuração Baiana, a Constituição, a Revolução Constitucionalista. A cabanagem, né, professor, aqui também? A cabanagem, todas as formas de questionamento configuradas como movimentos de libertação interna.
todos esses movimentos, a cada passo, a cada época, são importantes como forma de libertação de julgos e tutelas que jamais podem permanecer. E vai assim continuar. Os próximos 500 anos, para não falar de mais 200 que estamos comemorando amanhã, vai continuar com o fio da meada da razão crítica, do imaginário crítico que se faz questionador, porque sem isso não há vida nacional. Muito bem, olha, nós estamos com o professor Eugênio Trivinho aqui no programa Globalizando. Pedi para a Brenda colocar alguns comentários que estão chegando antes de passarmos para a nossa viagem pelo mundo da notícia. Então, Brenda, põe aí para a gente. O João Lima está dizendo boa noite, Serginho. Deve ser seu amigo, Sérgio, dando boa noite. O Sérgio Moraes está dizendo boa noite. Parabéns a toda a equipe do Globalizando. O pessoal está comentando. E a Letícia Ucari está dizendo que honra ter o professor Trivinho na live do Globalizando de hoje. Parabéns à equipe toda do programa por trazer sempre temáticas importantes para enriquecer o nosso conhecimento. E aí, Maria Clara Amadorra, vamos falar um pouco de notícia, né? Notícias ao redor do mundo. Eu queria passar a palavra para você agora. Vamos sim, professor. Lembrando também do meu estado, do Maranhão, teve a balaiada. E aí o apagamento, esse apagamento muitas vezes histórico também, né? É uma herança colonial, por isso que a gente vê aí a importância das universidades e da perpetuação desse pensamento crítico, algo que não pode ser jamais sabotado no nosso país. E a gente tem uma notícia lá da agência de notícias Reuters, na Rússia, que diz que o Brasil exibe coração do monarca Dom Pedro I. Nomeado no Brasil, Dom Pedro tem seu coração exibido como parte da comemoração de aniversário da independência do Brasil. Exatamente. Olha, a emancipação política do Brasil iniciou quando Dom João VI voltou para Portugal, né? E a corte portuguesa ela estabeleceu algumas medidas, né, que limitavam o poder do príncipe, o que gerou uma série de políticas contrárias a Portugal. Assim, a ideia de recolonização por parte de Portugal fez crescer o movimento de independência no Brasil. E no dia 7 de setembro de 1822, com o Ato de Ipiranga, a independência brasileira foi formalizada. Professor Trivinho, outro dia aqui em Belém nós comemoramos, ou pelo menos teve feriado, da adesão do Pará à independência do Brasil. É interessante que a adesão do Pará à independência do Brasil acontece só em 15 de agosto de 1823, portanto, quase um ano depois da própria grito de independência, vamos colocar assim. Significa dizer que o Brasil, nem todo ele, né, seguiu a própria... Tinham vários Brasis aqui pelo meio, né? É verdade. E essa é uma questão que complexiza tudo, né? Nós precisamos saber, uma vez que a questão é complexa, de qual campo de independência estamos falando. É o campo da política e da jurisprudência? É o campo da economia? É no campo da cultura, da educação, da ciência e da tecnologia? É no campo da moral? É no campo da língua? É no campo da genética? De qual independência nós estamos tratando? A condição, nós precisamos lembrar, a condição é híbrida. Porque por mais que tenhamos uma independência do ponto de vista político e jurídico, nós somos dependentes no campo da economia. E não é possível falar em independência, vamos lembrar, não é possível falar de independência no mundo globalizado. A independência é uma tendência muito relativizada. E, Tito, sim, como você disse, de qual Brasil se trata? Sem dúvida. É do Brasil abastado, das elites econômicas brancas? É do Brasil precarizado, das classes trabalhadoras com cada vez menos direitos? É do Brasil segregado, das periferias das grandes cidades e dos estabelecimentos prisionais? É do Brasil das vanguardas científicas, que acompanha as tendências científicas e tecnológicas de inovação do mundo? É o Brasil da resistência feminina? É o Brasil da resistência das comunidades LGBTQIA+? De qual Brasil se trata? É importante falar de independência. Por isso que eu disse no início que esse tema permite reler a história do Brasil, permite reler o presente.
permite reler as matrizes que, digamos, acorrem para formar o amanhã de forma mais imediata. Esse tema é fundamental porque permite pensar de qual Brasil estamos falando. Sim, sem dúvida. Há um Brasil mais independente e há um Brasil mais, contrariamente, dependente. A depender do que se trata e da perspectiva envolvida, a gente vê que o tema internamente é bastante diverso. Interessantíssimo. Olha, a conversa com o professor Trivinho está maravilhosa, até porque a gente está conseguindo navegar pelas várias questões que estão intermediando isso aí. Você está no programa Globalizando, e esse programa Globalizando, de fato, é sempre uma viagem por essas conversas de qualidade. Você que está chegando agora, saiba que o Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nós temos 16 anos já formando internacionalistas, e a gente fica muito feliz de poder efetivamente estar colaborando para você ficar por dentro do que acontece no mundo e também na nossa discussão. Tem comentários, né, Brenda? Põe para a gente, por favor. A professora Lígia, professor Trivinho, está dizendo: parabenizo o professor Mário Tito, sempre competente e brilhante na condução do programa e, sobretudo, do curso. Aos meus alunos que estão envolvidos na produção e também estão acompanhando, meus parabéns. Obrigado, professora Lígia. E aí nós temos novidade do programa, né, Maria Clara? Vou deixar com você. É isso mesmo, professor. A gente tem uma pergunta ao vivo aqui para o professor Trivinho, com a Camille Alves. Ela deve estar entrando aqui no nosso backstage. Já está no backstage. Oi, Camille, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Maria Clara. Eu me chamo Camille, eu sou graduanda do 2º período de Relações Internacionais na Universidade da Amazônia, né, UNAMA. E, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os hosts, a Maria Clara, a Lana, o Sérgio, o professor Mário Tito, e também, logicamente, ao professor Eugênio Trivinho, né? Queria dar as boas-vindas, é um prazer recebê-lo aqui na nossa live. E eu tenho uma pergunta, na verdade, direcionada ao professor, que é a seguinte: o que demonstra o atual governo brasileiro ao priorizar o gasto para trazer o coração de Dom Pedro I de Portugal para uma exposição no Brasil e ignorar as pautas que realmente estão precisando de recursos? Camille, essa é uma excelente pergunta. É uma escolha de governo, tipicamente alienado em relação ao sofrimento, da fome, da miséria, do analfabetismo, que envolve de 30 milhões a 40 milhões de brasileiros. É uma indiferença cínica, muitas vezes, que caracteriza, agora eu vou calcar na tinta, o fascismo. Perfeito. Essa necropolítica que fica expressa quando se faz essa escolha. Uma necropolítica sob um imaginário monárquico. A hierarquia estrita sempre fez parte, sempre interessa a regimes militares ou inspirados neles. Governo federal no Brasil, atualmente, deseja produzir uma marca que, como não consegue ser nos indicadores sociais e econômicos, envereda para um factoide. Valem os símbolos de poder e não investimentos para poder emancipar a população mais pobre da miséria, da fome e do analfabetismo. Esse governo será lembrado um dia como aquele que trouxe o coração cansado de Pedro I e deixou uma legião de famintos para trás. E mais, depreciou vivamente a imagem do país no campo internacional.
Professor Trivinho, uma coisa que o senhor fala em cima do que a Camille acaba de perguntar é, na verdade, uma inversão de pautas, né? A gente relega, é aquilo que o George Agamben fala de vida nua, né? Você tira as condições de vida da população para favorecer determinados grupos. Nós estamos vivendo um momento, como o senhor falou, de necropolítica, e isso não tem nada para festejar, né? De fato, não temos. Na verdade, a comemoração é ritual, todo ano, tendo em vista o fato de que devemos lembrar o que aconteceu em 1822. Um fato político e jurídico relevantíssimo, interno à corte, à monarquia brasileira, que envolvia matriz e colônia. Essa é uma memória que faz parte da construção da identidade nacional. Mas dizer que há algo para festejar, com tudo aquilo que já falamos, jamais. Professor Trivinho, então, eu queria, inclusive, agradecer, caiu a internet da Camille, mas foi uma pergunta, ponha de novo a Camille, só para agradecer, tá, Brenda? Porque foi uma pergunta altamente interessante. Camille, eu quero te agradecer, você que chegou agora no curso, já faz uma pergunta assim tão interessante, te agradeço muito, foi um prazer te receber aqui no Globalizando, tá, Camille? Gente, perdão, minha internet caiu, mas já consegui restabelecer aqui. E eu que agradeço pela oportunidade, agradeço ao professor Trivinho. Realmente, a sua fala foi muito proveitosa e de muito aprendizado, não só para mim, como eu tenho certeza que para todos os ouvintes de hoje. Muito obrigada, de verdade. Já posso anunciar que você vai fazer parte da equipe do Globalizando? Já pode anunciar, por mim. Então tá bom, seja muito bem-vinda. Obrigado, Camille. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Sérgio, vamos falar mais de notícias do mundo? Agora há pouco a Madorra falou uma notícia, agora é você. Exatamente, professor. A gente tem uma notícia que vem direto dos Estados Unidos e ela foi feita pelo portal de notícias Bloomberg. E a notícia diz o seguinte: o Museu da Independência do Brasil é reaberto próximo ao seu bicentenário para comemoração ao Dia da Independência, após quase uma década de reformas. O museu foi construído onde supostamente foi declarada a independência brasileira. E aí, Lana? Pois é, professor, isso aí. A independência brasileira, na verdade, há eventos internos e externos. Internamente, ocorreram eventos como o Dia do Eu Fico, a Conjuração Baiana, a Ata de Vereação e, por fim, o Ato do Ipiranga, que culminou com a independência. Internacionalmente, inicia na Revolução do Porto, onde, após o Ato do Ipiranga, houve o reconhecimento estadunidense e de países sul-americanos. Sob pressão inglesa, Portugal reconhece em 1825 a independência brasileira, seguido pela Inglaterra. Professor Trivinho, uma pergunta de um internacionalista para um grande pesquisador. A Inglaterra é um país que esteve sempre por trás, presente. 1808, no contexto das guerras napoleônicas, a vinda da família real para cá, a continuidade, a abertura dos portos às nações amigas, que era principalmente a Inglaterra sempre presente. O que significa esse jogo de forças? Hoje são os Estados Unidos, daqui a pouco a China. O que significa esse jogo de forças e o Brasil sempre ao sabor dessas grandes potências? Na realidade, a cultura anglo-saxônica, vamos tratar de cultura, porque a política se insere nela. A cultura é um extrato, digamos, de tradição histórica, e ela envolve, com as suas matrizes, o próprio fazer política. Na realidade, a cultura anglo-saxônica dá as cartas há muitos séculos. E agora, evidentemente, uma colônia, ex-colônia, no campo cultural ainda tem relação, evidentemente, pelas tradições anglo-saxônicas, mas a ex-colônia, Estados Unidos, da Inglaterra, acaba se
acaba ascendendo para aquele vértice internacional de domínio global no contexto econômico, cultural, militar. Eu costumo brincar, mas falando sério, os anglo-saxônicos, que regram a nossa própria vida acadêmica com indicadores no início e instâncias de avaliação ao final, eles têm o ciclo completo. E nós importamos esse modelo. Esse modelo é um modelo no qual entramos, as universidades são avaliadas, programas de pós-graduação, departamentos, é um modelo produtivístico, que nós conhecemos bem. Eu costumo ser lúdico, como eu dizia, mas falando sério, nós temos o seguinte: os anglo-saxônicos venceram. E nós não podemos vacilar nesse contexto. Na realidade, nós precisamos negociar com autonomia com os anglo-saxônicos, no sentido das tradições históricas. Jamais fazer com que, ou demonstrar que eles não existem. Nós devemos sempre negociar. Não podemos jamais desertar da mesa onde eles estão. E aí eu quero colocar, Sérgio, você na história, porque lá em Relações Internacionais nós estudamos que o atual governo, o primeiro movimento que ele fez foi um alinhamento automático com os Estados Unidos, mas especialmente com o governo do Donald Trump. Isso em Relações Internacionais explicita exatamente o que o professor Triviño está falando, né, Sérgio? Exatamente, professor. E olha, além disso, a gente tem algumas coisas que aconteceram justamente com a Inglaterra, né, com esse fato do Brasil, com a volta de Dom Pedro para Portugal, né? E, inclusive, foram feitos alguns diversos relatos onde foram trazidas diversas mercadorias, né, diversas formas de mercado dos ingleses para cá, para o Brasil, que não tinham motivo nenhum, não tinham necessidade alguma, principalmente para cá, para o Brasil, mas justamente para adequar essa cultura, adequar não somente a facilidade que Portugal tinha sobre o Brasil e que a Europa tinha sobre o Brasil, mas, sobretudo, que a gente poderia, de certa forma, sugar ou englobar culturalmente falando. Coisas que não precisariam ter sido trazidas para cá e que foram justamente por conta dessas negociações. É toda uma cultura, professor Triviño, envolvida, imbuída, encharcada dessa cosmovisão, né? E acaba por matar também as nossas culturas, os nossos modos de ver, de pensar, de agir, né, professor Triviño? Eu considero que o segredo de tudo está na relação que se estabelece com essas culturas que pretendem, supostamente, um domínio completo da alma alheia. Nunca ocorre. O segredo está na relação na negociação com a autonomia, na criticidade estabelecida, no questionamento estrutural a cada dia, a cada semana, a cada ano, em relação àquilo que pretende nos governar, nos dominar, nos subjugar. O Brasil sempre escapou pela tangente quando se trata de povo brasileiro. O professor Triviño está com a gente. As elites são bastante subordinadas aos interesses do capital internacional. Era isso que eu ia tratar. Daqui a pouco a gente vai tratar disso, porque eu queria revelar que o professor Triviño, ele tem uma série de livros que a gente estuda no curso de Relações Internacionais. O professor Triviño é presente nos livros, nas discussões, nas obras das várias disciplinas, e vê-lo falar aqui com a gente nos dá um orgulho muito grande de poder oferecer para você que está nos acompanhando, seja aqui no Facebook, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcast, em todas as plataformas, né? Levar para você exatamente aquilo que nós chamamos de extensão universitária, né? Tudo aquilo que a gente discute na universidade leva para você acompanhar. E eu queria dizer isso porque isso nos enche de muito orgulho
por conta dessas condições, né? Sérgio, temos perguntas chegando, eu vou passar a palavra para você. Exatamente, professor. A gente tem uma pergunta que vem direto do nosso Instagram e ela foi feita pela Emília Prata. Emília, muito obrigado pela sua participação. Professor, ela está dizendo o seguinte, a pergunta dela é a seguinte, desculpa. O Brasil ser um grande exportador de commodities o torna economicamente dependente de outros países? Professor Trivinho? A relação de exportação de commodities e com o ciclo de dependência econômica internacional, essa relação ela é real. Nós exportamos no atacado para satisfazer a industrialização externa e nós importamos no varejo para abastecer o mercado interno. Historicamente, nós escolhemos a desindustrialização nacional. Isso representa uma perda de oportunidade histórica de investimento contínuo na formação da capacidade industrial interna. Nós escolhemos delegar para a industrialização do capital alheio as nossas riquezas ligadas à natureza abundante do nosso território. E esse fato explica sermos, naturalmente, quero dizer, explica o fato dos recursos naturais que temos, ricos, combinar-se com o fato de sermos um país economicamente pobre. E, em essência, isso não significa, quer dizer, tem a ver, mas, em essência, não tem relação com a queda da 8ª economia de anos atrás para a 12ª, 13ª. Essencialmente, tem a ver com o fato historicamente contínuo de o Brasil ser um país subdesenvolvido em razão de uma elite política e econômica hegemônica e atrasada. O Gessé de Souza fala dessa elite do atraso, e o Ladislau Dalbor costuma falar que nós estamos vivendo a era do capital improdutivo e que, portanto, a gente acaba relegando o fator trabalho a secundário, né? Na minha tese, professor Trivinho, de doutorado, eu falo da questão da fome, né? Especialmente da fome na Amazônia, e o que eu mais percebo é a ausência de políticas públicas voltadas exatamente para contrapor essa elite do atraso, assim como dar condições. Nós perdemos, para você ter uma ideia, né, a fome do Brasil, nós voltamos ao mapa da fome, e como diz o José de Castro, né, professor, a fome é um problema político, e por esse motivo a gente percebe que não é uma questão da bênção ou maldição de Deus, na verdade são escolhas políticas que foram feitas. Eu queria um comentário seu a esse respeito também, professor. É verdade. Eu assino embaixo o que você acaba de dizer, lembrando a obra importantíssima de Gessé de Souza. Uhum. Eu quero complementar dizendo o seguinte, que isso tem ligação com a noção de independência, que é o centro da nossa conversação. Em geral, essa matéria da independência nacional envolve, digamos, um certo monopólio de interpretação. Essa matéria sempre foi monopolizada pela visão da economia política ou pelas exigências, digamos, de um certo economicismo. Eu quero tratar dessa questão no campo da cultura. E, muito rapidamente, o Brasil da fome, o Brasil da miséria, o Brasil do analfabetismo, historicamente, por políticas que foram mencionadas na sua ausência pelo professor Tito, esse Brasil, ele é dependente da desigualdade que o país cria e aprofunda a cada dia. O Brasil é dependente do ódio como forma
de autodefesa compulsiva em relação ao medo do outro. O Brasil é dependente da corrupção estrutural como forma de sobrevivência e ganância. O Brasil é dependente do imaginário escravocrata, que sempre considerou o outro como inferior. O Brasil é dependente da subordinação das pessoas a qualquer custo. O Brasil é dependente do racismo, é dependente da misoginia, é dependente da homofobia, é dependente do preconceito étnico. O Brasil é dependente, vamos levar a sério, das sabotagens institucionais. O Brasil é dependente dos soluços de golpe. É desse Brasil que nós estamos tratando. O povo brasileiro precisa se libertar das suas elites retrógradas, caudatárias, de privilégios cartoriais, de classe, do tempo da aristocracia tropical ociosa. O povo brasileiro precisa se libertar da altíssima carga tributária que governos sucessivos jogam no seu colo, nas suas costas, na mesa. O povo brasileiro precisa se libertar da letargia voluntária que o faz refém das oligarquias de cada estado. O povo brasileiro precisa se libertar dos aspectos sombrios e jugulares das suas próprias tradições. A abordagem da questão da independência pelo prisma da cultura nos faz ver tudo isso. Por isso que eu faço questão de trazer para vocês nesse programa, para toda a audiência que nos acompanha e para aqueles que verão o vídeo depois disponibilizado, porque a matéria precisa ser libertada do campo da economia e transferida para o campo da cultura. Aí entenderemos melhor o que é independência. Palavras interessantíssimas, né, Lana, que instigam a gente a continuar sendo acadêmicos sérios para justamente poder dar respostas importantes a essas questões que o professor Trivínio colocou, né, Lana? Com certeza, professor. Hoje de manhã mesmo a gente falava sobre essa questão da análise da economia em detrimento, né, da questão social, da sociedade civil. E hoje eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante, que é, algumas vezes, algumas pessoas relembram, né, com um certo orgulho, que tudo bem, tem que ter, né, que nós já fomos a quinta, sexta economia mundial. No entanto, o nosso país nunca foi reconhecido como sexta melhor educação no mundo, como desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano muito bom, como essas questões sociais. E mesmo quando a gente conseguiu melhorar certos indicadores sociais, a gente também ainda teve problema com exclusão dos povos indígenas, né? A gente teve problemas a fome nunca deixou de ser uma realidade, apesar de ter diminuído. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente falar também, né? Muito interessante. E antes de eu passar a palavra de volta para o professor Eugênio Trivínio, eu quero colocar mais pimenta nessa fala da Lana, com essa notícia que a própria Lana tem para apresentar, porque a gente faz uma viagem pelo mundo da notícia e a gente vai buscando entender o que é que está se falando, né, Lana? Então, deixa a palavra para você de novo. Exatamente. A nossa notícia é do portal de notícias do Correio Brasiliense, né, daqui mesmo, e ela fala que Jair Bolsonaro afirma que a manifestação do 7 de setembro será democrática, entretanto, usa a data como ato de campanha. Em 2021, o presidente usou a data para atacar um ministro do STF. E ainda na discussão, né, desde a colonização, o Estado brasileiro tem cumprido a sua função de exportador de matéria-prima, como a gente já comentou, para os centros de poder, o que coloca em situação de dependência econômica frente às outras nações. Isso acontece porque o Estado foi perdendo justamente o espaço de decisão por conta de políticas neoliberais e que acabaram reforçando, né, o ciclo das commodities e aí, consequentemente, expandem o poder das instituições privadas. Professor Trivínio, falar em usar o 7 de setembro para levantar
ilações de alguma forma contrárias ao próprio Estado de Direito, usar o 7 de setembro para de alguma forma reforçar negacionismos ou visões sectárias. Isso torna o dia de amanhã um dia importante para nós continuarmos a acreditar que é possível uma sociedade brasileira que seja justa e igualitária, mas que não pode ser guiada por pessoas que não acreditam nas próprias instituições. É verdade. De novo, assino suas palavras. Você está feliz hoje. Uma data como essa jamais poderia, na história do Brasil, ser cooptada, ser capturada pela extrema-direita dessa forma. É um desserviço prestado aos rituais comemorativos do Estado brasileiro. Mas é isso que estamos assistindo. É um capítulo bastante vexaminoso, do meu ponto de vista, para as instituições nacionais. Agora, eu quero comentar a notícia da Maria Clara. Por favor, por favor. E depois, rapidamente, falar sobre o que argumentou a Lana. Sim. Na verdade, a notícia trazida pela Maria Clara, vamos considerar, a interpretação ela é pertinente, mas há um detalhe importante aí no que tange a questão das commodities, a questão da dependência econômica, enfim. Quer dizer, o Estado foi o próprio indutor dessas políticas neoliberais. Essas políticas neoliberais não vivem assim simplesmente porque o capital nacional deseja nas suas formas de privatização. Não, o Estado foi o próprio indutor dessas políticas neoliberais que mantêm o país sob dependência do capital internacional. Isso precisa ser lembrado, está no bojo da sua questão, no bojo. E esse movimento neoliberal vem desde o início da redemocratização do país, lá nos anos 80 e 90. E depois de 14 anos de políticas social-democratas, de reparação de dano, de transferência de renda, o que nós vemos é que esse movimento liberal acabou sendo aprofundado às últimas consequências, a partir de 2016, em especial a partir de 2018. Eu quero agora considerar, porque eu não posso deixar passar, eu costumo dizer que eu não perco viagem sem sair do lugar, numa live em que estamos em contextos locais, cada qual nos seus recintos de acesso e recepção, mas viajamos nas redes e eu não perco viagem. Lana, o Brasil tem déficits gigantescos. E eles cada vez mais são cumulativos. O Brasil tem um déficit étnico e racial com os índios e negros. O Brasil tem um déficit de gênero com as mulheres e as comunidades LGBTQIA+. Tem um déficit etário com os idosos. Tem um déficit de empregabilidade formal com os desempregados e os proletarizados. Tem um déficit de alimentação com os famintos. Tem um déficit educacional com os analfabetos. Um déficit habitacional com os sem teto. Um déficit de reforma agrária com os sem terra. E assim por diante. O Brasil precisa se libertar de todos esses déficits em série. Que só se agravam cada vez mais. E a gente está aqui conversando com o professor Trivinho. Eu quero logo falar que a gente está num projeto de extensão do curso de Relações Internacionais que nós chamamos de Programa Globalizando. Lembro que é um programa que está na Rádio Nama, todo sábado, 9 da manhã, mas também às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a gente traz um pesquisador, uma pessoa de referência. Isso nos facilitou trazer pesquisadores do Brasil todo. Quanta gente já passou por aqui também
para conversar. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber o professor Eugênio Trivinho. Ele é da PUC de São Paulo e a gente fica mega feliz de poder estar falando isso. O programa Globalizando é um projeto de extensão, assim como também nós temos um segundo projeto de extensão, que é o site internacional da Amazônia. E o site internacional da Amazônia é o site que é voltado exatamente para discussão de temas internacionais. Sobre o site eu vou falar no próximo bloco. O programa Globalizando, ele tem também um quadro especial que na rádio é um sucesso absoluto, que é o quadro de playlist. A gente, professor Trivinho, viaja pelo mundo da música em vários países. Só que aqui na live a gente não tem como fazer isso porque o Facebook faz cair, né? O YouTube faz cair. Mas a nossa equipe não para de trabalhar. E aí eu estou recebendo a Luísa Veiga, que é uma das membros da equipe de playlist do Globalizando, ex-líder da equipe de playlist. Luísa Veiga, seja muito bem-vinda. Um prazer te receber aqui na nossa live. O prazer é todo meu, Tito. Olá, todo mundo acompanhando mais essa live do Globalizando. Prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema tão importante e um período tão importante, né, da nossa história, que a gente... Mais um capítulo que a gente vai estar escrevendo agora, mês que vem, né? Então, é muito importante estar reforçando essas críticas que estão sendo feitas aqui. E estou muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar da nossa... do nosso, né, que é a nossa querida playlist, que eu faço com a Maria Clara, inclusive. Então, de acordo com o tema da live que a gente sempre faz, a gente monta uma playlist e hoje não é diferente. Então, a gente monta uma playlist baseada no tema de hoje, que é sobre a independência do Brasil. Então, a gente selecionou países, os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Então, tem música dos Estados Unidos, do México, Argentina, França. Mais pra frente, demorou um pouquinho, né, para Portugal reconhecer a nossa independência, mas aí também entrou na playlist. E, óbvio, a gente sempre encerra nosso trabalho com música do Brasil. Então, tá muito especial, espero que vocês gostem. Para o professor Trivinho entender, Luísa, então é uma pesquisa que se faz e vocês vão atrás de músicas que realmente expressam aquela determinada cultura, aquele determinado país, né? Sim, a gente busca mostrar um pouquinho, né, dessa diversidade que a gente tem no mundo, né, porque a gente é bem fechado, né, até toca um pouquinho no que estava falando da gente ser muito dependente ainda de muitas coisas, então a gente se soltar um pouquinho disso e conhecer outras culturas e se abrir mais é uma ótima oportunidade para quem está acompanhando a live, para quem acompanha o nosso programa. Então é muito legal de pesquisar e é muito legal de ouvir também, então a gente indica bastante. Legal, agora fala pra gente onde é que a gente pode encontrar, já que não pode tocar aqui na live, onde é que a gente vai encontrar essa playlist? Infelizmente, então a gente disponibiliza ela nas redes sociais. Não, nas redes sociais não, nas plataformas, né, de áudio, que é Spotify, Deezer e o nosso bom e velho YouTube também, tá sempre com a gente. Então, só acessar o Linktree do Globalizando e acessar a plataforma da sua preferência, que aí a playlist está lá montadinha para você conferir. Luísa, quero te agradecer muito pela presença aqui no Globalizando e você, como sempre, muito especialista nessa questão de playlist. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Um ótimo programa. Estou adorando acompanhar aqui dos bastidores e até a próxima. Legal, Luísa. Deixa eu logo passar a palavra para a Lana Borges. Estamos entrando no último quadro do nosso programa, Lana. Tem pergunta chegando para o professor Trivinho. Isso aí, professor. Essa nossa próxima pergunta foi o Marcos Jardim que fez lá no Facebook. E ele está perguntando, após 200 anos da independência, o saldo que temos hoje é mais positivo ou negativo ao país? Bem, toda e qualquer independência de julgo ou tutela é fundamental. Vamos começar por aí. Todo movimento de liberdade custa os esforços por implementá-la. Esse risco, esse custo, faz parte do processo. Agora, a resposta a essa questão é difícil, na síntese, se a gente não especificar de qual segmento estamos tratando.
de qual aspecto, de qual extrato, para saber qual foi o saldo. Nós mesmos já falamos sobre os diversos Brasis que estão em jogo. Sim. Categorias sociais, enfim. Vamos ser rápidos. A Constituição Federal de 1988 permanece um marco crucial e um norte para o futuro. Esse marco é um enorme avanço. É exemplo jurídico para o mundo. Essa Constituição é absolutamente necessária. Junto com ela, devemos defender o Estado democrático de direito, no sentido formal, ok? Nós sabemos que o Estado de direito formal é insuficiente, a democracia tem que ir para a vida cotidiana, e isso consome mais séculos até chegarmos lá, porque queremos chegar lá. E voltando, a Constituição Federal de 1988 é absolutamente necessária, embora insuficiente. Ela precisa ser aperfeiçoada na direção da ampliação de direitos sociais e das políticas públicas de reparação de risco e dano, políticas públicas de transferência de renda, na direção da redução ao máximo das desigualdades sociais. E o contraponto, a ascensão do neofascismo neoliberal como política de Estado no país é um enorme retrocesso social. É um enorme retrocesso histórico e político, de consequências imprevisíveis. Você me pediu o saldo. Eu dei um pico áureo e falei da grande onda de ribanceira, abismo abaixo, que representa o neofascismo como política de Estado no Brasil. Isso tem que acabar. Professor Trivinho, ao longo desses anos, e especialmente ao longo desse último ano, pós-pandemia, entre aspas, né, a gente sentiu bastante que o Estado, ou pelo menos o governo brasileiro atual, né, ele se afastou daquelas questões mais cruciais, né? Muita gente que nos acompanha, sabe, perdemos vidas, e eu costumo dizer que foram 600 e tantas mil vidas, mas na verdade multiplica esse número por 5, porque as pessoas impactadas e de alguma forma morreram também, né? Morreram porque perderam amores, e todos nós sentimos isso, mas ver um governo que não cuida, um governo que não teve a atenção devida nessas coisas, ao contrário, negou, deixando o mundo perplexo, né? Então, isso mostra claramente que nós estamos num momento onde a independência precisa ser uma independência do negacionismo, a independência de todas as fake news que se colocam. Eu acho, né, professor Trivinho, que a gente precisa, de alguma forma, retomar um caminho que nos leve a uma independência, mas uma independência verdadeira, que não é essa construção que foi feita, onde a gente acaba perdendo o sentido da própria existência como brasileiros, né? Você tem razão. Nós precisamos nos libertar do negacionismo, nós precisamos nos libertar do neofascismo, nos libertar da fome, da miséria, do analfabetismo. Nós precisamos nos libertar do atraso científico em vários setores, por mais que sejamos vanguardas em vários deles. Nós precisamos ainda fazer a independência em diversos subcampos de setores macrosociais. Por isso que a temática envolve, isso exigiria novas lives, envolve uma especificação
de segmentos, Sim. tais e quais, para sabermos o estado da arte de cada qual. E como a matéria é bastante vasta, daria não somente um livro, mas um tratado, nós temos que aqui considerar de forma, quer dizer, em linhas gerais. Muito bem, professor Trivinho com a gente aqui no programa Globalizando. Estamos quase chegando ao final. Maria Clara tem mais uma notícia, né, para falar do Reino Unido, mas a gente fica assim sempre hipnotizado, no sentido positivo do termo, né, encantado, para melhor dizer, para usar o verbo da floresta, ficamos encantados, né, com essas palavras. É importante que a gente conheça cada vez mais. Maria Clara, você. É isso, professor. A gente tem mais uma notícia do jornal The Guardian, Reino Unido, que diz que brasileiros se manifestam sobre o perigo que a democracia corre. Segundo manifestantes, a democracia brasileira passa por um momento de intensa periculosidade, em meio a temores crescentes que o presidente Jair Bolsonaro possa causar. Exatamente. Olha, o Brasil ele possui 2 séculos, né, como um país independente, e só que essa independência é marcada por uma economia que ela foi estagnada, que ela foi travada, e em um cenário de crime, pobreza e estritamentos nos negócios nacionais, né? E a concorrência predatória dos produtos que são estrangeiros, manufaturados, inibe a industrialização brasileira. E ainda que o nosso país tenha um nível de desenvolvimento econômico considerável, ainda é bastante dependente do cenário internacional. Eu queria, quase no final do programa, dizer o seguinte: a gente vem discutindo isso agora com o professor Trivinho, foi assim muito interessante. Professor Trivinho, a gente precisa entender, talvez aqui, eu acho que vem o grande desafio da nossa conversa, né? Nós estamos falando do perigo democrático, essa questão do fascismo, né? O fascismo que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, a sociedade civil precisa se organizar, precisa pensar no coletivo, uma resistência que seja estabelecida a partir exatamente dessa participação popular, para que se possa pensar uma sociedade cuja base, cujo alicerce nasce exatamente de uma democracia mais do que representativa, sim representativa, mais do que ela, uma democracia que seja participativa em todos os sentidos, né, professor? Eu acho que precisamos retomar conselhos comunitários e conselhos de segurança alimentar e nutricional, conselhos de participação de mulheres. Eu acho que isso talvez foi o primeiro golpe de morte lá no início desse atual governo, foi acabar com esses conselhos populares. Acho que é por aí que a gente precisa voltar. Não sei se eu estou sendo muito sonhador, professor Trivinho. Não, você está correto. Aliás, hoje no programa inteiro você está correto. Obrigado. Sem tirar nem pôr. De fato, a democracia brasileira, pensada no seu regime formal, como Estado democrático de direito, com todas as suas instituições ordenadas, corre perigo. Ela passa pelo seu, digamos, maior desafio histórico desde a redemocratização, que replica o desafio histórico sofrido pela democracia antes de 64. A esquerda brasileira, governante do país, demonstrou respeito às instituições democráticas. Não é o que estamos vendo com a extrema-direita. Muito pelo contrário. Nós estamos vendo que a democracia é uma construção diária, é uma construção frágil, e nós devemos defendê-la diariamente, como resposta a todos aqueles, a todas aquelas, que com negacionismo ou não, de forma neofascista ou não, querem sabotar as instituições democráticas construídas a duras penas. Nós precisamos de todo o cuidado devido, da esfera do trabalho ao lazer, do campo da ciência às ruas, da economia à cultura. De um campo a outro, não importa, vice-versa. Toda a população, ativa ou espectadora assídua. Fazer o possível nas ruas e nas redes, nas ruas com o cuidado antipandêmico, para que as instituições brasileiras sejam lapidadas no interesse dos mais pobres, dos mais necessitados, dos desfavorecidos,
de todos os segregados, aqueles que merecem emancipação, porque ainda não foram. Uhum. Ou seja, uma organização da democracia para que a população mais pobre, que nunca obteve os resultados do crescimento econômico, quando há, da riqueza nacional produzida por eles e elas, possam ser beneficiados pelo desenvolvimento econômico regulado pela democracia fortalecida. E não o contrário. E não um movimento que sabota as instituições democráticas porque deseja armar a população. Não a sabotagem dos poderes da República com um poder maior, que é o executivo, querendo dar, de alguma forma, as cartas sob o álibi de que um outro poder está se colocando acima. Pois a acusação ao Poder Judiciário que devemos defender se dá pelo fato de que este poder está coibindo a cooptação do direito a ser livre, do direito à liberdade, para sabotar as instituições democráticas. O Poder Judiciário não está acima do Executivo. Muito pelo contrário, faz parte daqueles freios e contrapesos para manter o regime democrático sadio, minimamente. Eu espero que um dia nós nos libertemos do neofascismo. Não será fácil, porque isso não vem por rituais eleitorais. Sim. Vem de um trabalho contínuo, década a década, sabe-se lá, com um projeto de nação de longo prazo e que envolve educação, ciência, investimento em tecnologia e inovação, em construção de uma identidade nacional que privilegie a promoção da democracia como um valor universal, válido no território nacional inteiro, seja qual estado for. Eu espero que esse dia chegue. E é nessa esperança que a gente, de fato, comunga, né? Tem comentários, professor Trivinho, do senhor falou, tanta coisa importante, e ainda bem que está sendo gravada, né? Porque muita coisa vai ficar para a gente rever. A Maria Lúcia Rodrigues está dizendo, assunto muito interessante para o momento. Gostei, equipe de parabéns. Que mais que tem aí, Brena? A Cauene Biapina, que entrou em contato com o senhor, professor, está dizendo, live incrível. Estou absolutamente exultante pela conversa de hoje. Parabéns a todos. Obrigado, Cauene. E assim, a gente tem que lembrar também que o dia de 7 de setembro também pode ser pode ser um dia de grito, né, Lana? Pode ser um dia de gritar e de resistir, Lana. Exatamente, professor. E como o próprio professor Trivinho falou bastante aqui da importância da participação popular, do fortalecimento da democracia, eu queria aproveitar para fazer um convite para todo mundo que está assistindo a gente, né, que amanhã, dia 7 de setembro, tradicionalmente acontece a passeata, né, a manifestação do Grito dos Excluídos, que justamente vem tentar levantar, né, essas questões, levantar o debate sobre que liberdade foi essa, que independência é essa que a gente conquistou, para quem, e relembrar que existem pessoas que, ao longo de todos esses anos, têm ficado de fora de desfrutar todas essas vantagens, né, que foram conquistadas supostamente. Então, é por isso que a gente considera muito importante, principalmente nesse contexto atual de ameaça à nossa democracia, de ameaça às nossas eleições, de ameaça de neofascismo, como o professor colocou,
ameaça à urna eletrônica, a gente considera muito, muito importante que todo mundo vá para a rua e que todo mundo venha compor essa luta, esse movimento de resistência, né, da população organizada, do povo organizado, para que a gente mostre o nosso poder, para que a gente mostre o que a gente pensa e para que a gente mostre que a gente não vai aceitar, né, nenhuma violação a mais dos nossos direitos, principalmente do nosso direito de votar e de ter nossa vontade popular soberana respeitada. Muito obrigado, Lana. E olha só, eu queria terminar dizendo o seguinte: nós temos o site Internacional da Amazônia, um projeto de extensão que também tem 9 anos, e os alunos produzem, a gente faz desse site um espaço de produção dos alunos. Pra vocês terem uma ideia, são 3 artigos, pequenos artigos por semana, temos resenhas de filmes, de vídeos, de documentários, nós temos também toda a construção de personalidade, o Durma Informado, que são as melhores notícias do dia para que você fique informado, o site Internacional da Amazônia, www.internacionaldamazônia.com, e aí você vai poder ficar por dentro. É mais um projeto de extensão e amanhã nós vamos estar repercutindo também tudo isso. Te agradecer muitíssimo, eu queria muito agradecer, professor Trivinho, a sua presença. Eu e a professora Lígia somos os seus porta-vozes dentro do curso, os alunos sabem o que é a democracia cibercultural, os alunos já leram o seu livro, já comentam muito, sabem o que é glocal, e essas coisas iniciais que o senhor faz de maneira tão importante, a gente tenta repercutir, porque sabe da importância disso. E eu quero lhe agradecer. A gente se conhece já de algum tempo, né, desde as primeiras vindas aqui em Belém, e eu faço assim também a manifestação de carinho e de agradecimento pela sua aceitação e também pelas outras aceitações que com certeza virão daí para frente. Professor Trivinho, muito obrigado, viu? Tito, eu que agradeço a você pela hospitalidade, foi uma noite maravilhosa, estou muito feliz de estar aqui sob a sua coordenação competentíssima e com a presença dos meus companheiros e companheiras de jornada, a Lana, a Maria Clara, o Sérgio. Eu deixo um abraço a toda a equipe do Globalizando, nas pessoas da Carol, da Cauene, da Branda, e a você, Tito. Fica o meu abraço especial e à professora Lígia, do meu coração. Deixo um abraço a ela, com toda a minha admiração a vocês todos e todas, da UNAMA, comunidade docente e discente, e do povo de Belém do Pará. Eu agradeço, quero agradecer também no final dessa live a quem estava aqui apresentando, a começar do Sérgio diretamente de São Paulo. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez pela companhia aqui na apresentação da live, Sérgio. Não, professor, acho que quem tem que agradecer somos nós, né? Participar, não só assistir, né, essa aula incrível com o professor Trivinho, mas poder participar desse programa que é extremamente importante numa data como essa, num ano como esse. Isso. Então, é extremamente importante. Então, professor Trivinho, muito, muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente, aproveitem essa aula, estudem, não só vocês que fazem relações internacionais, mas todo mundo que está assistindo essa live, aproveitem tudo isso que o professor Trivinho falou. E se vocês perderam alguma parte desse programa ou quiserem rever até outros programas, acesse o nosso Instagram, que é @pglobalizando. Boa noite, gente. Muito legal. Quero agradecer também a estreante da live de hoje, a queridíssima Lana Borges. Lana, muito obrigado. Já começou com uma live maravilhosa, Lana. Obrigada, professor. Eu que agradeço muito pela oportunidade de participar desse programa hoje. Queria aproveitar para reforçar o convite que eu fiz e dizer que amanhã o ato vai se concentrar na frente do Colégio Nazaré, às 8 horas da manhã. E lembrar todo mundo que quem perdeu essa live ou quiser escutar os outros programas, as outras lives e os outros programas da rádio, pode escutar nas nossas plataformas de streaming, né? Que a gente deixa tudo lá em formato de podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no YouTube. Legal, Lana. E agradeço também a Maria Clara Madorra, 6º semestre de Relações Internacionais, líder da equipe de playlist e também estagiária de uma grande empresa, né, de mídia, jornalismo e publicidade aqui em Belém. Maria Clara, muito obrigado.
Obrigada, professor. Vou até usar o termo encantado. Gostei dessa sua referência, o termo da floresta. Eu estou encantadíssima, estou emocionada. Eu tenho certeza que essa live é um marco na minha vida acadêmica. Foi um prazer imenso estar aqui. É de uma honra inexplicável poder debater com o meu professor Mário Tito, com o professor Trivinho, com os meus colegas. Então, meu obrigado do fundo do meu coração. Obrigada mesmo. E lembrar vocês também de seguir a gente lá no Twitter, @pglobalizando, o Facebook é o Programa Globalizando, e a gente está também no Apple Podcast. Legal. Valeu. E olha, o tema do próximo programa na rádio, próximo sábado, nós vamos falar sobre o SUS e a humanização no atendimento hospitalar, um tema super necessário também. E eu quero agradecer muito a quem coordenou essa transmissão. A direção de transmissão foi da Brenda Macedo, na cronometragem a Gabriela Grosso, no suporte o João Vitor Barra, e nas mídias esteve Stephanie Campolungo e toda a equipe de 40 alunos que estão envolvidos aqui no programa Globalizando. E você é muito bem-vindo em todas as nossas redes sociais. Agradeço demais a todos e desejo sempre que amanhã seja o dia do grito da independência de um governo que nos aprisionou. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau.